hoje nós estamos aqui na mesa redonda, Direito na Escola, e o objetivo deste encontro é debater a Lei Municipal número 4.488, que dispõe sobre a abordagem do tema Noções Básicas de Direito de forma transversal no currículo das escolas da Rede Pública Municipal de Ponte Nova. Mediando o encontro de hoje, teremos o vereador Wagner Gomides, que é também coordenador técnico da Escola do Legislativo. Presentes aqui na mesa redonda, a estudante Larissa Lopes Gonçalves, que é estudante de Direito na Universidade Federal de Viçosa e coordenadora do projeto TEMES. A assessora legislativa da Câmara Municipal, Cássia Nichini, a agente administrativa analista Silvia Ribeiro, ambas também bacharéis em Direito, e a estagiária em Direito da Câmara Municipal, Ana Paula Vilela. Também temos a presença do professor Dr. Luiz César, professor de Direito da Faculdade Dinâmica, e da doutora Esther Maria, representante da OAB e da comissão OAB Vai à Escola. O público presente está convidado também a participar das discussões que ocorrerão nessa mesa redonda. Convido agora o vereador Wagner Gomides para a abertura oficial do evento. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a vocês por estarem aqui, agradecer a Larissa, que veio lá de Viçosa para compartilhar um pouco do trabalho que eles vêm desenvolvendo lá, a dona Esther, que já esteve aqui na semana passada e agora volta, trazendo mais contribuições para a gente. Muito obrigado. A nossa assessoria, ao meu colega de faculdade, o Cezinha, carinhosamente chamado, e aos nossos alunos, e ao Diguinho, presença constante aqui. E eu queria, na presença do Diguinho, dizer que eu queria que todas as pessoas da nossa cidade se comprometessem com a participação, igual o Rodrigo faz. É um tema extremamente importante, que atinge muita gente e que, assim como as demais reuniões que a gente tem na Câmara, a participação ainda ela é muito pequena. Mas é assim, a gente precisa começar de dentro para fora e, às vezes, um movimento menor torna-se algo maior ao longo do tempo. Esse é o nosso objetivo aqui hoje e espero que a gente consiga alcançá-lo o mais breve possível. Muito obrigado mesmo. Convido à frente a estudante Larissa para fazer a apresentação do projeto TEMES, no qual ela coordena lá em Viçosa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Larissa Lopes, eu sou estudante de Direito da UFV, entrei em 2018 e participo do TEMES desde 2019. E hoje eu vim aqui contar um pouco sobre o nosso projeto. Atualmente eu sou coordenadora desde março de 2021 e contar e meio que poder, de certa forma, inspirar também, porque eu acho que o TEMES ele é um projeto assim, que eu tenho muito orgulho de participar e de fazer parte desse legado tão grande que hoje eu vou mostrar para vocês. Pode passar, por favor. Bom, primeiramente, começando com o nosso histórico, o projeto TEMES ele foi fundado em 2004 por iniciativa dos estudantes de Direito e da UFV e da professora Luciene Reinaldi Colli, com o intuito mesmo de levar temáticas sobre direito e formação cidadã de uma forma acessível para os alunos das escolas públicas do município de Viçosa. O projeto ele ficou inativo por algum tempo e, nos moldes que a gente conhece hoje, ele foi formado mesmo em 2013 e 2014. A gente teve até a participação da Cássia, hoje a gente conversou um pouquinho que ela participou desse período, que foi o retorno do TEMES por um período inativo e foi bastante importante para o projeto atuar da forma que ele atua hoje nas escolas. Hoje,
No período de até 2020, a gente atuava em 2 escolas municipais, que é o Edmundo Lins e o colégio e a escola Coronel Antônio da Silva Bernardes. Os 2 ficam no centro de Viçosa. E o nosso público-alvo são alunos do fundamental, entre o 8º e o 9º ano, que são as séries mais avançadas do fundamental, e da educação para jovens adultos, o EJA, em todas as fases. Durante a pandemia, o projeto ele se voltou mais para a organização interna, porque a nossa atividade primária, que é a atuação nas escolas, ficou inviabilizada devido à quarentena. Então, foi um período que a gente focou bastante em capacitações para os membros, porque acontecia que o projeto a gente ficava sempre querendo fazer, e com esse momento, com a impossibilidade, a gente voltou a olhar para dentro e foi um período também de crescimento para o projeto, de certa forma. Em 2022, após um longo período longe das escolas, a gente já vem ensaiando um retorno progressivo, bem gradual, para a gente começar mesmo a ser uma figura presente nas escolas, porque foram 2 anos distantes. Então, quando a gente ia nas escolas, sempre tinha um ou outro aluno que conhecia o projeto, que o coleguinha já tinha participado, e provavelmente os nossos alunos já se formaram. Então, a gente quer fazer esse retorno assim, de uma forma gradual, mas que retorne o projeto e seu impacto também. Pode passar, por favor. Bem, os nossos principais objetivos dentro do TEMES é proporcionar atividades dinâmicas que visam instigar o pensamento crítico dos alunos e para até mesmo ultrapassar, de certa forma, esse conformismo e essa passividade social. Como o vereador disse, a gente tem que começar de dentro para fora. Então, quando você começa a instigar alunos, pessoas que estão ali realmente com o intuito de aprender, é essencial para criarmos um cidadão participativo dentro da sociedade. A gente trabalha também mostrando as normas realmente, porque a gente sempre fala de Constituição, de legislação, e parece algo tão distante. Então, em uma aula que a gente leva a Constituição para o aluno, torna aquilo palpável, de certa forma, e meio que desmistifica aquela distância que existe entre o direito e a sociedade. A gente sempre busca trazer também questões atuais, para aproximar mesmo da realidade dos alunos. Então, a gente sempre discute notícias que estão em altas, acontecimentos, e os alunos sempre trazem o ponto de vista deles. Então, são aulas bem participativas, que trazem essas questões que os alunos têm acesso na internet, nas redes sociais, visando a consciência política também, no sentido de instigar o aluno a se transformar em um cidadão, mostrar para ele a importância da participação social dele. Porque, muitas vezes, os alunos eles não têm conhecimento mesmo, falta de acesso à nossa estrutura política, administrativa, jurídica. Então, a gente trabalha o que é o poder legislativo, como que ele é dividido, o que é o poder jurídico. Então, o que é um Congresso Nacional que a gente ouve falar assim no jornal, o que ele faz? Então, trabalhando mesmo essa questão de organização dos poderes. A gente também trabalha com eventos, tentando trazer as informações que a gente trabalha em sala de aula de uma forma mais lúdica e dinâmica, permitindo a participação dos nossos alunos e da sociedade também. E a questão das redes sociais, a gente focou bastante durante a pandemia, que era o nosso principal veículo
para nos comunicarmos mesmo com o nosso público-alvo e levar também o nosso conteúdo do projeto, né, por meio de artes. A gente tem um Instagram, no final a gente vai mostrar nossa arroba. A gente tenta sempre trazer o direito de uma forma acessível. Pode passar. Bem, essa é a nossa missão. Promover a integração cidadã por meio da educação jurídica e política, pautada na troca de saberes, visando o incentivo à formação de pensamento crítico e a participação ativa dos indivíduos enquanto agentes de transformação social. É basicamente um pouco de tudo que eu falei agora, né? O projeto Temes, eu vou falar mais adiante sobre os nossos valores, mas a gente acredita bastante na educação enquanto um incentivador para micro-revoluções. Eu acho que dentro de uma sala, se uma pessoa estiver prestando atenção e querer mudar, aquilo ali é importante. Então, quando a gente vai lá, às vezes, na sala de aula, principalmente quem dá aula no EJA, a evasão escolar assim, é bem grande, mas a gente tem tantos alunos ali dedicados, que querem saber mais, que trazem casos assim da vivência deles, querem saber como agir. Então, é muito legal essa troca da gente enquanto estudante de direito e dos alunos das escolas públicas, aproximando mesmo, porque acaba que a gente tem uma inversão, né? As universidades públicas, elas são ocupadas normalmente por alunos de escolas particulares, e já aconteceu de alunos nossos não saber que a UFV é um espaço público, que eles podem ir, por exemplo, entrar num prédio, usar o banheiro, beber água, e eles ficaram, tipo, então eu posso ir no departamento de direito, entrar lá, e pode. Então, é como a universidade torna algo quase inatingível, assim, para aqueles alunos. Então, o projeto de extensão, acho que ele faz isso. Ele realmente une a sociedade e a universidade e os alunos, porque quem está numa faculdade, numa universidade, sabe que muitas vezes a gente vive numa bolha, praticamente, com outras pessoas que fazem universidade, e a gente não vê outras realidades. Então, essa troca é muito especial e essencial para mudar a nossa realidade social. Pode passar, por favor. Bem, os nossos valores. Primeiro, nós somos os alunos, que é demonstrar realmente esse elo entre a universidade e a sociedade, e mostrar o conhecimento como uma via de mão dupla, porque nós, alunos, vamos até as escolas, então a gente também é aluno de direito, e a gente transmite e absorve conhecimento ao mesmo tempo. É uma troca. E, em segundo lugar, a gente tem o Sempre Temes. Eu estava até conversando com a Cássia, que ela não sabia, mas, basicamente, é a valorização do nosso legado, porque os membros que se desligam do projeto, a gente sempre cria um grupo e eles continuam auxiliando o projeto de certa forma, dando capacitações para os membros novos, auxiliando também com propostas de, por exemplo, de mercado de trabalho, estágio. A gente conversa bastante e talvez também realizar eventos dentro das escolas, e isso é muito especial, porque demonstra o carinho de todo mundo que participa do projeto. O terceiro ponto é educar para transformar. É exatamente aquilo que eu falei das micro-revoluções, porque a educação, ela tem poder, sim, de mudar. Acho que todo mundo tem uma história, ou conhece alguém que teve a vida assim, transformada pela educação. Em quarto ponto, ser Temes é sair da zona de conforto. Só quem tem sala de aula, que a gente tem alguns professores, sabe, né, que dentro da sala de aula, às vezes, a gente encontra com algumas situações que a gente tem que
ter um jogo de cintura, assim, e até mesmo fora da sala de aula, para algumas circunstâncias e situações. Então, a maioria das vezes, as coisas que faz a gente crescer não são confortáveis, né? Em quinto lugar, não moldar e instigar, que é exatamente a questão de não tratar o conhecimento como algo pronto, porque o conhecimento ele é criado em parceria, em conjunto. Então, é claro, né, na posição de professor existe certa autoridade, mas tratar o conhecimento como uma forma, como uma conversa, como uma dinâmica, porque o aluno, talvez ele não tenha aquele conhecimento que é mais valorizado nas escolas, como matemática, português, mas todo mundo tem uma bagagem, tem um certo conhecimento. Então, o Temis ele tenta instigar os alunos a desenvolver o senso crítico dele a partir dos conhecimentos que ele tem e das discussões de sala de aula. Em sexto ponto, vai lá e faz, que é exatamente valorizar a proatividade dos nossos membros e o senso de responsabilidade de quem participa do projeto. Bom, sobre o nosso funcionamento, no Temis, a gente trabalha com horizontalidade, porque todas as decisões são tomadas em conjunto, com todos os membros, durante as reuniões, só que por uma questão mesmo de funcionamento, para facilitar o contato, a gente sempre tem a coordenação. Normalmente são duplas, que são eleitas por votação interna de todos os membros. O mandato normalmente é de 6 meses, a gente sempre tenta criar uma certa rotatividade para uma questão mesmo de inovar quem está direcionando o projeto. E só que durante a pandemia, por conta das incertezas do período, a gente acabou formando até trio de coordenadores, que foi essencial para o momento. Atualmente, eu e a Emanuele, que é do curso de Direito do ano de 2019, nós somos as coordenadoras do projeto. E a coordenação ela trata mais de questões burocráticas, de gerir demandas e contato com outros projetos, com o Departamento de Direito. A gente também tem o nosso professor orientador, que é o professor de Direito Administrativo e Econômico do Departamento, o professor Davi Leles. Ele está com a gente desde 2019 e ele atua também auxiliando o projeto e direcionando, juntamente com a coordenação. No ano de 2020, nós estabelecemos nosso regimento interno, que traz a regulamentação de questões internas assim básicas. Sobre os nossos ciclos de aulas, normalmente a gente trabalha com 3 etapas, que a primeira é desenvolver a perspectiva do indivíduo enquanto cidadão. No segundo momento, a gente tenta trazer a relação entre o cidadão e a sociedade, demonstrando o poder, né, do indivíduo dentro do coletivo. E, por último, a terceira fase, que é trazer a relação entre a sociedade e o Estado, tratando sobre a questão dos poderes e da organização do Estado mesmo. Eu cheguei a falar sobre os nossos eventos. A gente trabalha com 2 principais eventos, que é o Dia das Crianças, que normalmente ocorre no Edmundo Lins, na Semana da Criança, que a gente trabalha com parceria com outros projetos de extensão da UFV, e a gente cria como se fosse algumas gincanas, tem júri simulado, então é um dia inteiro que a gente fica nas escolas, e a gente divide os alunos em grupos, e cada sala tem um projeto específico, fazendo uma atividade, é bem interessante, os alunos amam, e o projeto também, que ajuda a gente a ter também contato com outros projetos, é bem interessante.
E o segundo evento é o concurso de redação, que a gente escolhe um tema, a gente deixa folhinhas assim nas diretorias das escolas, e a gente dá um prazo, os alunos escrevem a redação e a gente premia as melhores redações. E é legal para incentivar a escrita. A gente teve assim já redações incríveis que a gente lia assim, chorava. É muito especial mesmo. E eles também participam bastante, tem bastante adesão dos alunos. E a questão das capacitações, principalmente durante a pandemia, a gente focou bastante para o interno, então a gente teve algumas capacitações com antigos membros, e trazendo mesmo a questão de como se portar num cenário de educação dentro da sala de aula. Sobre parcerias, eu estava até comentando hoje com o Ricardo, que o projeto Temes ele já até inspirou a criação de outro projeto na Unilavras, que é o projeto Paideia. Ele foi fundado por um antigo membro do Temes, Guilherme. Eu não sei se a Cássia conhece, mas ele também era desse período assim de retorno do Temes, e ele é professor atualmente na Unilavras. E ele fundou esse projeto, que é bem semelhante à proposta do Temes, e a gente tem mantido bastante contato mesmo para trocar experiências, fazer capacitações internas, eventos internos para os nossos membros, e é bem interessante também o projeto deles. Pode passar. Agora o túnel do tempo, você está aí, Cássia? Então, eu trouxe aqui basicamente um túnel do nosso projeto. Primeiro, em 2014, o Encontro Mineiro de Estudantes de Direito. Foi basicamente no período que o Temes voltou, que foi criada, né, a nossa logo. Foi tudo no período que a Cássia estava no projeto. O Simpósio de Integração Acadêmica, Semana de Transformação, em 2018, e evento de História e Música também, em 2018. Pode passar. Júri Simulado do Dia das Crianças, de 2018. Eles adoram o júri simulado, eles levam muito a sério. O Dia das Crianças, em 2019, que é a segunda fotinha, que foi lá no EMEL, eu já estava no projeto, foi um dia bem legal. O aniversário de 15 anos do projeto Temes, em 2019, foi comemorado no colégio... agora me deu até um branco, o Colune, fica dentro da UFV. E foi interessante esse dia, porque a gente, né, conversou com o Colune e a gente trouxe a escola até a UFV. Então, foi um movimento inverso, foi bem interessante. Os alunos, alguns foi assim, a primeira vez que eles entraram no Colune, e é muito legal também que a gente tem alunos da faixa etária mesmo para fazerem a prova e mostrar para eles ali que ele também é um local que precisa ser ocupado pelos alunos das escolas públicas de Viçosa. Eu também estou ali no meio, na época eu estava com o cabelo bem grande, acho até difícil me encontrar. E o Trote Solidário 2020, que eu acho que foi um dos assim, últimos eventos presenciais que a gente fez antes da pandemia. Pode passar, por favor. Aí já começa a pandemia, que foi... A gente aprovou um regimento interno, fizemos também várias capacitações online, via Meet. Fizemos também um processo seletivo em 2021. E atualmente também a gente fez outro processo seletivo, acho que começou agora em junho. A gente teve o resultado agora já em agosto, e tem aí também a fotinha do evento de apresentação, que foi online também. Pode passar. E essa é a minha experiência, minha turminha de 2019.
Eles foram assim, muito especiais, era bem legal. Eu sempre saía da aula assim, meio cansada, a gente dava aula à noite. A gente ia para o Edmundo Lins, na Santa Rita, e a gente tinha uma relação muito legal assim, com os alunos, de ver na rua, de conversar, de trocar Instagram, assim, conversar, era muito, muito legal mesmo. A gente fazia vários quiz, levava bis. Eu estava até comentando hoje com a minha amiga que eles me chamavam de tia do bombom, de tanto bis que eu levava para fazer quiz. E chega até a me emocionar porque é muito, 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 muito legal e importante o que o Temis faz. Não tem ninguém que sai do projeto, todo mundo sai assim, eu não estou conseguindo mais, eu estou fazendo estágio, eu estou cheio de matéria, fazendo TCC. Os nossos membros assim são pessoas incríveis, dedicadas, responsáveis, todo mundo leva o projeto muito a sério. E todo mundo aprende demais. Eu acho que eu nunca vou conseguir mensurar o tanto que eu aprendi dentro do projeto, com os alunos do Edmundo Lins, que foi a escola que eu atuei. E isso é essencial, porque, principalmente na área do direito, que é uma área tão inacessível, às vezes tão hermética, tão difícil, a gente mesmo pega alguns textos para ler, às vezes lê e fala, meu Deus, o que está escrito aqui? Então, e que trabalha com essa linguagem no dia a dia. Então, tornar o direito acessível é essencial para a gente formar uma população consciente e participativa. E eu acho que o Temis, ele tem feito isso e vai continuar fazendo. Agora a gente vai retornar presencialmente nas escolas, vai conseguir efetivar o nosso principal objetivo, que é a formação de consciência crítica e de cidadãos. É isso, gente. Pode passar, obrigada. E esse é o Instagram do nosso projeto. A gente divulga conteúdos relacionados ao direito, a questões assim que estão em alta, das notícias, e também o nosso e-mail, para quem quiser algum contato mais formal, a gente também responde pelo Instagram. Muito obrigada, viu, gente? Pessoal, vou passar a palavra para a dona Esther, para ela falar um pouco de como a OAB pode, a comissão daí da OAB Direito da Escola, ela pode ajudar a gente a implementar de fato a lei, que já está em vigor há mais de um ano. Aí eu falo Faculdade Dinâmica agora, tá? Não é o Wagner, vereador, que está falando, não. Da Faculdade Dinâmica. Já tivemos algumas reuniões com o Executivo no intuito de implementarmos essa lei através de um projeto de extensão, e a gente precisa avançar. Mas, ao final, eu vou contar a surpresa que a Câmara está preparando, mas vou deixar para a dona Esther falar, e depois eu passo a palavra para a Cássia, Silvia e Ana Paula, se quiserem fazer algumas ponderações, e quem quiser fazer pergunta, sugestão, também fica à vontade. Tá joia. Boa noite a todos. Parabéns, isso é muito interessante, viu? Na verdade, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar com essa comissão. No primeiro momento que eu era presidente, começou a pandemia. E agora, a gente é presidente novamente, porém, a pandemia continuava, a escola não estava funcionando, né? Então, estava sem como a gente fazer um trabalho. Mas a ideia nossa, na primeira comissão que a gente teve, a gente preparou, a ideia nossa é exatamente levar o direito até a escola. O que Larissa colocou foi muito importante aqui, até para mim,
porque eu vou levar daqui várias ideias. Já minha cabeça foi trabalhando, enquanto ela estava falando, minha cabeça foi trabalhando de como a nossa comissão pode fazer alguma coisa na escola. E eu acredito que nós entraríamos até com um evento, mas não evento do tipo Dia das Crianças. Junto da escola, a escola com certeza vai ter a sua equipe, que vai estar trabalhando tudo isso. Dentro disso aí, a gente escolhe os temas e trabalhar junto com a escola os temas que eles estiverem desenvolvendo. O que eu queria ver com Larissa é o seguinte: esse projeto de vocês, eles atingem qual a faixa etária? Bem, como eu cheguei a comentar, a gente atua no EJA e no Fundamental, só que no Fundamental, nos anos de 8º ano e 9º. Então, a faixa etária, normalmente, do Fundamental é de 13 até os 16 anos, e no EJA, é até engraçado que a gente pensa em educação para jovens adultos, a gente pensa numa faixa etária mais avançada, mas, normalmente, os nossos alunos do EJA são em torno de 15, 16 anos, até uns 19. A gente tem algumas turmas apenas com alunos assim, na faixa etária dos 30. Então, são alunos assim, bem jovens, assim, na adolescência. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: quando a gente estava preparando, a gente nem chegou a ir para a escola, mas a gente estava preparando o nosso projeto para levar até a escola. A nossa dificuldade, no primeiro momento, para quem que a gente levaria isso? Qual seria o nosso público? E você me trouxe aqui vários pensamentos. Você pode ter certeza que eu já vou sair daqui, eu já vou começar a trabalhar em cima disso, tá? Apesar de que a nossa comissão é muito diferente da de vocês, porque nós somos advogados que temos nossos escritórios, né? Cada um tem o seu a fazer, então vai ser um pouco diferente, mas a gente quer dar essa contribuição nas escolas para realmente esse projeto aqui caminhar bem. E vou dizer para vocês, é muito importante que aquele adolescente cresça sabendo desculpa se eu vou falar alguma coisa contrária a alguém, mas eu já fui secretária de Educação. E as escolas, elas têm às vezes, não estou falando todas não, tá, gente? É um pouco difícil eu estar colocando isso aqui, mas eu sinto falta, às vezes, dessa formação verdadeira, sem apenas instigando o aluno e não formando o que eu penso para o aluno. Não eu ser um espelho para o aluno. E, infelizmente, muitas vezes os estudantes estão saindo da escola com o pensamento do outro e não dele próprio. Às vezes ele tem até vergonha de colocar o que ele pensa, porque a moda não é isso aí. É diferente. Existem movimentos, que o movimento não é assim. Eu não penso assim, mas eu não posso dizer. Então, está precisando muito de ser trabalhado na escola a consciência do aluno e instigá-lo a colocar para fora o que ele verdadeiramente pensa, o que ele verdadeiramente é, e não o que os outros querem que ele seja. É isso aí, gente. Nós vamos trabalhar, você pode ter certeza que eu vou aproveitar bastante. Tá bom? Obrigada, gente. Só pegando um gancho com o que a senhora falou, a lei que aprovamos aqui nessa casa, ela tem como público-alvo a partir do 4º ano de ensino fundamental.
e aí trabalhando as matérias de português, matemática, história e geografia de forma transversal, para que a gente não tenha o problema de esbarrar na questão da não fomentação do currículo que está prescrito na escola. Então, a gente entraria de forma transversal, sem tirar o conteúdo que é, de fato, curricular, mas acrescentando algo que componha um pensamento crítico do aluno. Essa foi a sugestão que nós pensamos da aprovação dessa lei. Bacana. Boa noite, pessoal. É com muito amor que eu falo que eu participei do TEMES. Você ia falando, eu ia ficando emocionada, porque eu me recordava da minha época, e só realmente quem passa por isso, sabe como é emocionante e gratificante. E eu tenho certeza que impactou muitos de vocês, estão e aí estimulados a também fazer essa diferença. E a forma como o TEMES é feito e é estruturado dá resultado, e é algo que nos inspira a fazer o nosso próprio TEMES, né? Quem participou da minha palestra da vulnerabilidade, eu costumo falar que, para além das matérias básicas de português, matemática, a gente precisa falar sobre matérias da vida. E, muitas vezes, é saber se relacionar você com você mesmo, e aí eu falo de autoconhecimento, de você com o outro, e aí eu falo de empatia, e de você com a sociedade. O que você, de fato, vai entregar para a sociedade? E aí a importância de aprender sobre política, sobre direito, para que a gente tenha informações básicas para poder reivindicar não somente os nossos direitos, mas também assegurar que o direito do outro seja efetivado. Né? É saber informar que você que teve um direito violado, ainda que você não tenha condições de pagar um advogado, tem para onde você ir. É aquele que compra algo na internet, mas não sabe se pode devolver ou não, porque não custou. Né? É aquele que precisa de um amparo social e não sabe que pode recorrer ao CRAS, ao CREAS, algum benefício eventual. Né? E eu acho muito interessante a forma como o TEMES aborda. Vou pegar muito no que a Esther, né? Esther disse, que ele primeiro traz informações, temas, não são temas abstratos, temas concretos, porque a gente precisa despertar a curiosidade e interesse dos alunos, o que é muito difícil. Né? Muito difícil. E ele também não traz uma ideologia a ser seguida. Ela desperta argumentação e senso crítico. Eu lembro muito de uma aula, né, que eu dei, não sou professora, mas que eu participei como membro do TEMES. A gente levou um assunto muito polêmico, eu não me recordo agora qual era, que a gente fez dividiu o quadro, metade, metade, pontos positivos, pontos negativos, e deixando os alunos falar. Eu concordo por isso, isso e aquilo. Eu não concordo por isso, aquilo, aquilo. E aí acabou que, no final, a gente tinha entendimentos contrários, entendimentos favoráveis, e eles conseguiram chegar no próprio entendimento. A gente apresentava a legislação. Olha, no Brasil se adota isso. Mas e você? O que você pensa? Você concorda ou não concorda com a legislação? Né? E eu falo muitas vezes que a nossa argumentação ela é egoísta, porque ela, às vezes, é formada com base na nossa vivência. Mas, a partir do momento que eu faço essa troca, conheço outras vivências e outras realidades, eu começo, às vezes, a perceber que meu argumento era falho. E aí eu consigo, de fato, mudar de opinião. E isso o TEMES faz muito bem. Ele consegue fazer essa troca com os alunos e chegar num novo entendimento, até mesmo do membro do TEMES, do professor, que está ali achando que acreditava de uma forma, mas, na verdade, construiu algo diferente, porque teve um contexto que foi apresentado diferente para ele. E tenho certeza que a gente vai unir esforços para a gente poder fazer o nosso próprio TEMES aqui, para que a gente possa, de fato, ser agentes transformadores em Fonte Nova. Obrigada, viu? Eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, porque eu acho que isso não pode ficar ali só em Viçosa, ela tem que expandir e a gente fazer realmente a diferença. E eu falo muito do micromundo, você falou do micro, né? Do micromundo. A gente não tem que fazer transformação no mundo, a gente tem que fazer transformação nos lugares, nas pessoas que estão ali no nosso redor. Viu? Muito obrigada. .
Boa noite a todos. Eu adorei a exposição da Larissa. Não conhecia o projeto Temes, apesar de ser lá de Viçosa, eu faço direito na Univiçosa. Gostei muito. E ao momento que ela falou da troca, a Cássia também falou, de ideias e tudo, eu lembrei da monitoria, que a faculdade incentiva muito a monitoria. E esse é um ponto muito importante, porque, a partir do momento que você está no projeto estilo Temes, você tem a oportunidade de ter ali o contato com uma sala de aula. Então, futuros professores podem estar sendo formados ali para alunos que compõem o Temes. Então, é muito importante para a faculdade, para o município, incentivar projetos desse estilo. E, realmente, eu não conhecia e gostei muito. Pena que talvez ainda dê tempo, né, depois de parte. E é isso. César. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal da Faculdade Dinâmica que está aí, o Leilson, os alunos do 6º período, né? Boa noite para todo mundo. E é interessante demais conhecer. Eu não conhecia o projeto Temes. Parabéns, Larissa, por ter trazido aqui para a gente. É muito interessante. E a gente está inserido num momento atual em que o próprio conceito de educação e o jeito que a gente vê a educação tem se colocado muito à prova. Você vê a proliferação aí muito grande de gurus da internet que te dizem que você não precisa de faculdade ou que é perda de tempo ir para uma escola se você pode gravar um vídeo ou montar um perfil no seu TikTok e bombar de seguidores para poder ganhar dinheiro, né? E você vê personalidades dizendo que hoje em dia, se fosse o caso, era melhor que o seu filho empreendesse desde cedo, ao invés de buscar um estudo formal, né? E, ao mesmo tempo em que a gente vem com esses bombardeios aí na ideia de educação, a gente também vem de um conservadorismo no sentido de o que é a formação, né? Até a própria palavra formação, colocar a pessoa numa forma, né? Isso está introjetado na gente e isso impacta muito diretamente na questão da passividade que a gente tem. E essa passividade que a gente tem no banco da sala de aula é a passividade que a gente tem no meio social. Pessoas que estão ali, pessoas que têm toda a boa intenção e que querem tudo de bom para que a sociedade cresça, na grande maioria das vezes não tem coragem de colocar isso em prática. E a gente vê pessoas com motivações não tão boas assim, com total coragem de ir lá para frente e fazer total bagunça, porque a gente vem de um modelo educacional que fomenta na gente a atitude passiva de esperar o professor colocar na sua cabeça tudo o que você precisa saber, porque no final vai ter uma prova que é exatamente aquilo que o professor falou. Se você decorou o que o professor falou, você passa para o próximo estágio como se tivesse vencido um chefão de um videogame, né? E a gente não vem de um modelo de ensino, e isso desde a escola básica, desde o ensino básico, do ensino médio, reflete no ensino superior. Nós, de faculdade particular, de interior de Minas Gerais, a gente tem esse público que veio formado nesse modelo, professores que foram formados nesse modelo, e a gente vê todo esse desafio de introjetar desde o início da educação uma atitude que seja proativa, né? O mercado de trabalho cobra essa proatividade e o mundo é de uma imensa quantidade de informação o tempo todo e a gente precisa no tempo todo reaprender a aprender e a absorver conhecimento, né? O direito com esse problema imenso do conteudismo, da imensa quantidade de livros que você tem que ler porque o seu concurso vai cobrar, né? E, às vezes, a gente faz o banco da faculdade virar um cursinho que vai te preparar para uma prova, mas que não necessariamente vai te preparar para ser um profissional. Você pode passar na prova, é como tirar carteira de motorista. Você ensaia para o dia da banca, né? Mas vai aprender na prática. E isso tem muito a ver com o nosso conceito de educação. O projeto de ir para esse lado, de abdicar da formação e instigar a transformação, instigar o pensamento crítico, o
o conhecimento enquanto troca, enquanto relação, né? A pessoa que ensina mais aprende do que ensina por conta dessa relação, por conta da vivência com aquilo que a pessoa trouxe da casa dela, da realidade dela, do mundo dela, faz com que essa ideia de que eu tenho um lugar nessa sociedade e eu tenho um papel que, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né? E isso me faz cobrar meus direitos, isso me faz ir atrás das minhas oportunidades, mas também me faz cobrar os direitos que eu tenho, me faz entender que o outro tem direito, me faz defender o direito do outro, né? Me faz entender que para eu defender pessoas que são, por exemplo, homoafetivas, o direito das pessoas homoafetivas, eu não preciso ser homoafetivo para entender que a pessoa tem direito e tem dignidade, justamente por ser um ser humano, e que nisso todos são iguais. Nisso todos são iguais e todos têm o mesmo interesse de que o direito de todos sejam preservados. Essa questão é fundamental e eu espero que seja algo que seja trazido para a execução do projeto aqui. Permite só uma parte? Em relação ao que ele falou, eu consegui visualizar isso muito bem na época, porque, às vezes, eles acham que o direito é aquilo distante, tipo Congresso, Senado, presidente, e, quando a gente abordava assuntos do cotidiano, eles sempre falavam, olha, meu tio passou por isso. Questão da aborto, legalização da maconha, aqueles assuntos mais polêmicos, que é o que mais despertava a atenção deles. Olha, aconteceu isso com meu pai, com minha avó, fulano lá na rua foi preso por isso. Então, eles viram que o direito não é algo distante, está ali no cotidiano deles, e eles começam a se interessar e ver que eles podem participar e fazer mudanças benéficas a partir do momento que eles têm conhecimento daquilo. Isso é muito importante, Lon. Só antes de passar a palavra para vocês, quero agradecer a presença do Dr. Elton Amora, nosso colega aí de caminhada também, o professor Leilson, diretor acadêmico lá da Faculdade Dinâmica e coordenador do curso de Direito, que a gente vai precisar de força também, né, gente? Tem que fazer o merchan aqui. E agradecer aos alunos, que eu ainda não tinha agradecido, que chegaram depois aí. Muito obrigado pela presença. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma fala sobre a ideia do projeto, sobre a implementação desse projeto em Ponte Nova, o que isso pode trazer para a nossa cidade? Não precisa ser todo mundo, não, pode ser um de cada vez. Clarissa. Mas como vocês escolhem os temas? Deu para todo mundo ouvir? Vocês querem? Boa noite. Eu cheguei atrasada, então eu não escutei se ela falou sobre a seleção dos temas, né, para a gente estar abordando, como que escolhe e assim, né. Eu sei que, né, como vocês falaram, são coisas mais cotidianas, não é nada muito complexo, né. Mas assim, como que a gente faz? Tem uma introduçãozinha ou a partir da curiosidade deles? Como que vocês selecionam isso? Obrigada pela pergunta. Eu acho que eu cheguei a comentar, mas de uma forma mais rápida, mas, basicamente, a gente trabalha com ciclos de aulas. Antes do semestre começar, a gente organiza por semestre as turmas e as duplas. As nossas aulas são dadas em duplas. Eu até cheguei a relembrar hoje com a Cássia que, normalmente, sempre vai um membro mais antigo e um que ingressou recentemente no projeto, para até mesmo ter um apoio dentro da sala de aula, é bem legal, tem uma troca entre os membros e com a turma. E, nos ciclos, a gente escolhe, por exemplo, um tema de direitos fundamentais. Na primeira etapa, a gente trabalha a questão do indivíduo mesmo enquanto cidadão. O que aqueles direitos fundamentais, ele impacta no indivíduo. No segundo momento, a gente tenta abordar os temas demonstrando o indivíduo dentro da sociedade, mostrando o lugar dele no coletivo. E, por último, a gente tenta trazer o indivíduo mesmo dentro da sociedade, como ele se relaciona com o Estado, com os poderes. É até interessante, a Cássia falou sobre a forma que a gente dá aula, e a gente sempre tem uma aula livre, que é uma aula que a gente deixa os alunos escolherem os temas. E sempre são temas bem interessantes,
eu me lembro assim de uma aula, claramente, que foi em 2019, que aconteceu um fato horrível, que um músico ele foi exterminado pelo Exército no carro com a família dele, que o Exército fuzilou o carro dele, e aquilo assim estava em alta, estava todo mundo comentando na época aquele caso, foi um absurdo. E a gente, né, conversando com os alunos, a gente ia ter uma aula livre, e decidimos, em conjunto, tratar sobre como que é estruturado a polícia no Brasil, polícia administrativa, polícia militar, o que ele faz, assim, o Exército, e trata também sobre o abuso da polícia. E foi muito interessante, porque, como a gente atua nas escolas públicas, e principalmente no público do EJA, a gente tem muitos alunos negros, periféricos, que vivem aquela realidade todo dia. Então, foi uma aula muito interessante, porque eles trouxeram vivências deles e, tipo, como assim? Eu vivo isso todo dia, isso é abuso? Então, esse tema, né, foi um tema assim, mais impactante, mais pesado, mas também questões de direito do consumidor tem muita participação, porque sempre tem o caso de alguém que comprou alguma coisa que veio estragada. E sim, eles adoram direito do consumidor e direito desportivo. E questões também, por exemplo, de direitos. A gente trabalhou sobre cotas, explicando, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de pessoas que são totalmente contra e pessoas que só falam, mas por quê? Então, a gente tentou trabalhar com uma visão, trazendo, né, como se fosse a gente levou uma linha mesmo, trazendo isso, uma linha do tempo sobre a escravidão, sobre a história do Brasil, e foi bem interessante que a gente foi discutindo. A gente sempre trabalha com essas questões de dividir o quadro, de anotar os pontos. Eu falei de chocolate, a gente leva para fazer quiz no final das aulas, então são aulas muito participativas. Então, tem realmente essa troca, isso é muito interessante, porque muitas vezes acaba por uma questão mesmo de conteúdo, a escola ela tem um programa que tem que ser dado. Então, eu acho que trazer esse momento de discussão é essencial, porque como a senhora mesmo disse, muitas vezes os alunos eles são levados assim por ondas de modismo, e isso gera uma certa passividade. Então, aquele momento de discussão realmente mostra para ele, olha, seu ponto de vista ele é válido, ele tem que ser ouvido, você tem que expressar ele, e a gente vai discutir, a gente pode transformar ele, você pode transformar o meu ponto de vista, e a gente também como sujeitos assim não parciais, porque tratar sobre imparcialidade é até difícil. Todo mundo tem uma bagagem, uma vivência, mas ter essa vontade de poder ouvir o que o outro tem a dizer, de não ter esse bloqueio. Então, isso é bem interessante. As nossas aulas elas são formuladas nesse sentido, mas tem também os momentos que os alunos escolhem o tema, a gente leva vídeo, a gente tem vezes assim que a gente leva pipoca, a gente assiste um filme relacionado. Então, é nesse sentido, a gente escolhe um tema assim, mais abrangente e vai trabalhando para mostrar mesmo a importância do indivíduo, da sociedade e da relação com o Estado. Obrigada. Leilson, quer falar? Pessoal, boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, nossa palestrante, colega... Como é que é seu nome? Larissa. Muito interessante sua abordagem e seu conteúdo. Sabe que Viçosa aqui do lado já está acontecendo isso. E a gente, desde 2015, 2016, a gente já estava rascunhando esse projeto de lei com a comissão, que hoje Teinha, vou chamar Teinha, tá, Teinha, que tem liberdade, que Teinha hoje está presidindo muito bem, e que foi um embrião que virou lei ano 2021, na pessoa de Wagner, professor César, e agora, em 2022, a coisa está acontecendo. A gente aguardava isso muito, Wagner,
Hoje aqui, vamos dizer que é a vitrine do projeto, a vitrine da lei, tornando público. E o mais interessante disso tudo é o quê? Os temas, a colega falou ali sobre como é que escolhe os temas, como é que são escolhidos. Em 2016, a gente andou fazendo quase que mais de um semestre, percorrendo escolas municipais e particulares, no Pontal, no Montessori, na Auxiliadora e várias outras tem, que a gente conseguiu horários na parte da manhã para alunos na faixa etária, acho que 12 anos, 14 anos, de 10 a 12, 14. E os temas variavam entre direito civil, direito de família, direito penal, essa situação aí de população de periferia, ou de origem negra, ou de abordagem exclusiva, abordagem racista, ou abordagem pejorativa, direito do consumidor, isso tudo era de uma forma assim, muito calorosa, muito abordada, e a curiosidade era tremenda. Só que durou menos de um ano. Aí a coisa tomou outro rumo, a própria OAB também não teve tanto impulso de tocar isso, porque ficou sozinha. Nesse meio tempo, eu e Wagner, a gente teve um contato muito bom. Quando eclodiu 2021, que Wagner disse assim, virou lei, agora realmente é lei. O que a gente ansiava para ser, e estava começando a vir em outros municípios aqui perto, e no contato direto com o Leilson e com a Comissão de Direito da Escola Estadual, isso quando virou lei em Belo Horizonte, em municípios de 100 mil habitantes, a gente falou, poxa, a gente tá com um rascunho disso pronto e não vai fazer acontecer? Então, o que eu estou dizendo com isso tudo? Isso aqui mais nada, isso é o brinde, Wagner, isso aqui é o louvor de seu esforço, em conjunto com a ordem, em conjunto com a prefeitura, em conjunto com a dinâmica na pessoa do Leilson. Leilson é um que participou lá do embrião, desde 2016. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que hoje é real, que a ferramenta hoje existe para funcionar, para acontecer, e que às vezes a gente a gente já tem subsídio para isso, a gente já tem até elementos para trocar informações. Mas o Temes em si, para a gente aqui, acho que reforça e sedimenta muita coisa. Porque a gente tinha tudo muito na boa vontade, no voluntariado, mas não tinha coisa formalizada. Então, hoje, com a lei municipal, com o Temes aqui do lado, com a dinâmica encampando isso que não é de agora, eu agradeço muito a oportunidade, fico muito satisfeito de querer ver a coisa acontecer e acho que agora está pronto para acontecer isso. Tá ok? Parabéns para todas as envolvidas aí, tá? As meninas da mesa, o vereador Wagner, nosso professor César, Leilson na pessoa da dinâmica. E agora, o Wagner, é prefeitura e Câmara fazer acontecer, né? Inclusive, no mês passado, nós tivemos, em âmbito estadual, através da comissão do OAB Minas, a lei aprovada a nível estadual, do direito na escola. Então, nas escolas estaduais também, teremos a presença do tema direito. Então, isso mostra o tamanho e a importância que é o projeto Temes, que é a Comissão de Direito da Escola, e que é esse projeto que surgiu de conversas com você, com o professor Rivo, com o Leilson, e com vários outros operadores de Cássia, que vocês viram aí que ela chora quando ela vai falar, né? Mas ela não está errada, não. Sim. Porque isso transforma uma gama de pessoas. A gente fala, futuro, futuro, futuro. Sociedade melhor, sociedade igual, sociedade mais justa. Passa pelo que Cássia, essa emoção de Cássia é legítima. Porque se você começa a melhorar a cabeça e a formação, e deixar o aluno externar, e formar esse aluno como uma pessoa sedimentada, uma pessoa que fala, que tem opinião própria, que não é robô, que não é só para passar em prova. Quando você forma um de 12, 14, 16 anos, quando ele chega com 20... aí tem personalidade, ele tem conteúdo, não é manobrado, não é massa de manobra e por aí vai. Não vou estender mais, não vou passar para o Leilson. Tá bom, pessoal? Eu costumo falar que a ignorância é a melhor ferramenta de desigualdade social. Porque enquanto se mantém ignorantes, a gente vai se mantendo a desigualdade, né? E aí, quando o sujeito muda e vira o disco, aí a coisa complica. Boa noite, Wagner. Mais uma vez, parabenizar você pela iniciativa. Enquanto vereador, a gente já acompanha o seu trabalho para além
da Câmara Municipal, como educador que você é de formação, e a gente sabe da importância da educação na vida das pessoas. Parabenizar mais uma vez pela iniciativa da lei, eu vou falar dela daqui a pouquinho, parabenizar a Larissa pelo projeto Temes lá na Universidade Federal de Viçosa. A gente já conhece o projeto, a Cássia já até tinha mencionado sobre ele no dia da palestra lá, como participante dele lá, no embrião dele lá, né, Cássia? E a gente acha muito importante. A Ponte Nova, eu acho que ele tem todo o cenário para que esse projeto já estivesse em execução aqui há muito tempo. Como o Eltim falou, desde 2015, né, Eltim, a comissão OAB vai à escola da OAB estadual, veio aqui, fez um treinamento, uma formação. Depois disso, a própria OAB, durante um certo tempo, quase um ano, a gente continuou com esse trabalho. A gente estou aqui com o Marquinhos, aqui, que é um egresso da Faculdade Dinâmica. A gente teve esse projeto também, que chamava Cidadania Dinâmica, na faculdade, que os alunos, que era um projeto de extensão dos alunos da faculdade, que também acabou se perdendo no tempo. Quando o Wagner trouxe o projeto de lei, acho que 2019, 2020, começou a discussão desse projeto aqui na Câmara. A lei é de 2021, mas o projeto acho que foi de 21 mesmo, né? A gente já conversa sobre esse tema muito antes disso. Eu lembro que quando veio o projeto, assim, agora nós vamos ter uma base para poder fazer isso de fato funcionar. A lei foi aprovada no dia 13 de julho de 2021 e a gente ainda encontra resistência, né, Wagner? Porque, embora a lei esteja aprovada aqui em Ponte Nova, ela depende, para ela poder ser executada, de uma ação do Poder Público do Executivo. Não sei, acho que está cortando aqui. Depende de uma ação do Poder Executivo. A gente já teve conversas, inclusive na própria dinâmica, com o irmão da Teinha, com o Vander, que trabalha na secretaria, com a Keila também, da Secretaria Municipal de Educação. A faculdade abriu as portas para poder apoiar no que for necessário. E eu acho, como a Cássia falou, às vezes a gente não tem que transformar o mundo, às vezes a gente não tem que esperar a coisa acontecer para a gente poder efetivar. E aqui eu estou colocando a faculdade à disposição. Às vezes nós estamos com os alunos do 6º período, o projeto é direcionado pelo projeto de lei para alunos a partir do 7º período, mas colocar a faculdade à disposição, se às vezes o município não está conseguindo implementar, que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, que a gente possa fazer valer. E aí eu sei que a gente tem dentro do curso aqui educadores, o Wilson, a Aparecida, Marquinhos, que já participou do projeto Cidadania Dinâmica lá atrás, a gente tem o Elton, que já teve a formação de direito na escola, Teinha, que também desculpa também usar da expressão carinhosa, Teinha, que também é da área de educação, que também está lá na OAB, o Wagner, que é pedagogo. Por que não a gente, Wagner, enquanto a lei não está sendo efetivada pelo município, a gente não desenvolver ações que possa fazer com que a lei, ainda de forma transversal, seja efetivada. O projeto Temes é um espelho disso, não dependeu de prefeitura, não dependeu de... Às vezes a universidade deu o pontapé, mas hoje quem conduz são os alunos. E aqui lançar o desafio para os nossos alunos aí. Por que não a gente encampar isso aí, até que o poder público tome a iniciativa de implementar isso formalmente, através de um projeto pedagógico municipal? Por que não a gente não usar o espelho lá do projeto Temes da UFV e a gente poder tomar essa iniciativa, que às vezes a gente adote uma escola ou alguma iniciativa pequena, a gente não precisa transformar o mundo, né, Cássia? A gente precisa transformar o nosso mundo, né, a nossa realidade, e aqui colocar a faculdade dinâmica à disposição. A gente tem pessoas, a gente tem alunos dispostos, a gente tem pedagogos, a gente tem advogados, conhecedores do direito, Cássia, que é para nós uma referência, e não só na parte técnica, mas na parte de envolver, de certa forma. Então, assim, a gente tem condições. Cezinha aí, que é também um entusiasta. Eu acho que eu vi pela risada do Wagner ali, que eu acho que a ideia já estava colocada, né, Wagner? Esse Leilson gosta de estragar uma surpresa, né? Desculpa. Brincadeira, chefe. Mas não, aqui eu vejo que tem pessoas que eu acho que a gente consegue trazer o Temes, que não seja o Temes, mas trazer a ideia para Ponte Nova e implementar aqui com a faculdade, com a Câmara, com a sociedade, com a OAB, fazer esse projeto real aqui em Ponte Nova. Wagner, né? Eu achei... Leilson. Wagner é o nosso vereador. Desculpa, gente. É muito nome hoje.
Mas isso que você falou, Leis, é muito interessante, porque a gente sempre discute isso dentro do projeto, e eu cheguei a comentar hoje também sobre o projeto Paideia, da Unilavras, exatamente que o Temis, né, a gente tem o projeto, a logo, mas o Temis ele também é uma ideia que ele pode ser implementado em várias cidades e em vários campos de universidades, de faculdades, porque ele é uma ideia super efetiva, super concreta. Então, só precisa de gente com vontade de fazer. E, como você disse, eu acho que aqui a gente tem pessoas com vontade, então o projeto ele é super viável em qualquer lugar que existe força de vontade e interesse mesmo, em questão de conversa com as escolas. Normalmente, elas estão sempre abertas, assim. Então, perguntar isso. Como que é o relacionamento com a escola? A direção, ela é aberta para recebê-los? Como que é feita essa ligação? Então, atualmente, né, durante a pandemia, principalmente, a gente trabalhou muito contato, assim, mais informal mesmo, de WhatsApp. A gente teve alguns momentos de aulas síncronas por via Meet, sábados letivos no Edmundo Lins. Então, as escolas elas têm o Temis assim como um projeto que elas podem contar, assim, não só para aquele momento que a gente tira durante a semana para dar aula. Então, eles sempre chamam a gente para outros eventos que acontecem nas escolas, e também para essas questões, por exemplo, de reposição de aulas. Então, o contato assim é bem próximo com as diretoras. Em alguns momentos também o nosso professor orientador vai até a escola. Provavelmente a gente vai ter esse momento de retorno agora, né? São receptivas, né? Sim, aceitam, são sempre fomentam a abertos. participação do Temis. Sim, e contam com a gente, sabe? Sempre entram em contato, assim, para qualquer necessidade das escolas, porque a gente atua em parceria mesmo, o projeto de extensão e as escolas. Ô, Wagner, deixa eu só aproveitar o momento para tirar algumas informações para a gente poder copiar depois. E espelhar. Espelhar é o melhor termo. E qual que é a periodicidade? É uma vez por semana, de 15 em 15 dias? Então, os assuntos assim que são mais urgentes, por exemplo, como a gente atua em uma horizontalidade, então, por exemplo, se tem algum assunto urgente com a escola e está tendo aula com o membro, independente dele ser da coordenação ou não, a escola ela pode tratar com aquele membro, chamar assim para conversar, ir na sala da secretária, da diretora, conversar, e esse membro ele vai repassar para o grupo por completo. A gente vai decidir em grupo, porque acaba que a coordenação é mais por uma questão de organização mesmo. Sim. Então, eu pergunto assim, quantas vezes por mês tem aula? As aulas? Então, antes da pandemia, a gente tinha aulas semanais. Tipo, cada dupla tem aula semanal e tipo, todos os dias. Então, na segunda-feira, a gente dá aula no Fundamental às 7 horas, uma dupla. Aí, à noite, outra dupla retorna para dar aula no EJA. Então, como a situação ela mudou atualmente assim, dentro do projeto internamente, porque a gente contava em 2020 e 2019 com 22 membros, essa quantidade assim, de membros. Então, a gente tinha bastante duplas, e a gente dava bastante aulas, assim, tanto no EJA quanto no Fundamental, no EMEL, né, que é o Edmundo Lins, e no CASB, que é a Escola Coronel Antônio Silva Bernardes. Então, e como é que faz com a grade? Vocês aproveitam a aula de algum professor, eles cedem? Como que é isso, feito? O professor cede aula. Isso. Uhum. Aí tem que conversar direitinho com as escolas, com os professores. Alguns assim são super eu até esqueci a palavra. Receptivos, isso. Os professores também eles ficam dentro da sala de aula, isso é interessante. O professor, por exemplo, está tendo aula de português, a professora fica na sala de aula, ela participa junto com o projeto.
conversa junto com todo mundo. Então, é desse esquema, porque é meio difícil, né? É até interessante. Também queria parabenizar pelo projeto de lei, achei super interessante. No Brasil, uma coisa para acontecer, a gente tem que colocar em lei, né? Então, eu achei muito legal a iniciativa. E às vezes nem isso, lei, nem isso. Mas a questão da transversalidade, porque você colocar algo além da grade curricular é muito mais difícil do que você inserir dentro de uma disciplina que já existe. Então, é bem interessante isso também, que os professores eles também ficam na sala de aula e ajuda também na discussão. E aí você vê que é um conjunto de pessoas dispostas a fazer dar certo. É a direção concordando, é o professor percebendo a importância e cedendo as aulas. Então, realmente, a gente precisa de pessoas com vontade de fazer dar certo. Ô, Cássia, e dentro disso aí, se me permite mais uma parte, ela falou que achou interessante que em Ponte Nova tem uma lei. Melhor do que ter a lei em Ponte Nova é ter o Temes lá, que, independente da questão legal, já fazia acontecer. E em Ponte Nova nós temos a lei, mas ainda estamos com dificuldade, né, Wagner, de fazer a lei valer. Por isso que eu acho, a gente chama aí a participação dos alunos para a gente poder contar com eles para poder implementar isso aqui. Eu acho que a gente tem condições, tem equipe, tem gente, tem meios de se fazer isso acontecer. Enfim, vou passar que a Júlia está querendo falar. Boa noite. Primeiro, parabéns a todos que falaram, vocês falaram muito bem, e isso me incentivou muito. Eu não sei se a Joyce e a Ana Bárbara, do 8º período, vão lembrar, mas a gente tinha um projeto que a gente queria muito falar com o Wagner no ano passado sobre levar o direito para as escolas. E a gente queria levar a matéria Noções Básicas de Direito para as escolas que a gente tinha estudado. Porque a gente sempre quis direito, só que a gente nunca teve direito na escola, igual o Instituto Federal e FMG que tem. E a gente entra na faculdade, é aquele baque. Nossa, eu posso isso, eu posso aquilo, mas eu também devo isso, devo aquilo, mas eu posso isso. Isso é muito interessante. Então, eu gostaria de dizer que, pelo menos na minha turma, tem muitos alunos capacitados e a gente realmente quer participar. Eu quero muito participar. Eu gosto muito dessa questão de fazer a diferença no nosso mundo, mas começando pelas pessoas que estão ao nosso redor. Gostaria de saber se esse projeto é apenas para as escolas municipais, se pode agregar as escolas estaduais e as escolas particulares também, que seria algo muito interessante, e como a faculdade vai preparar os alunos, como a prefeitura vai conversar com a faculdade, se isso pode entrar como uma questão de estágio obrigatório também, porque a partir do 7º período a gente tem a questão do estágio obrigatório, e eu gostaria de participar desse projeto como se fosse um estágio obrigatório, porque vale como horas curriculares, e eu estaria fazendo algo que eu gosto também, sem precisar de ter muita coisa, TCC, estágio, e isso. E parabéns a todos novamente. A vida do vereador não é fácil não, tá? Então, gente, assim, só para não parecer soberbo que eu falei com o Leís, que eu já falava com ele disso antes de ser vereador, não que eu achava que eu estava eleito, não era isso não, é porque eu sempre tive o sonho, e dentro desse sonho o direito na escola estava junto dele, porque eu sou um apaixonado pelo direito. Assim, não fiz ainda por falta de tempo, mas se Deus quiser eu ainda vou fazer. A ideia desse projeto, ela surgiu muito dessa paixão e dessa possibilidade. E a ideia dessa discussão hoje é justamente para amarrar todo mundo que tem condição de colocar o projeto em prática, que já há um ano tem uma lei aprovada e nós não conseguimos, enquanto município, fazer. Então, a gente não precisa atingir toda a rede municipal, a gente não precisa ficar restrito à rede municipal, a gente pode fazer, enquanto um projeto de extensão da faculdade, com parceria com a Câmara Municipal, com parceria com a AB, e com parceria com vários operadores do direito, né, que são cidadãos comuns e que querem contribuir para a mudança da nossa cidade. Essa é a ideia, porque eu estou vereador, mas eu não sou, estou aqui de passagem. E o que vai ficar é o que eu construí aqui enquanto agente público que hoje estou. Então, ela perguntou se vai ser só escolas públicas, escolas privadas.
A escola que está aceitando, a gente está indo. Não tem problema, não. Então, assim, qual que é a proposta que a gente, enquanto Câmara, veio trazer hoje? Fazermos um projeto piloto que talvez, né, e eu acredito muito que vai dar certo, o município compre a ideia e aí consiga, quem sabe, promover uma bolsa de extensão para que o projeto não pare, né? Porque isso é extremamente importante. Eu acredito que no Temes tenha alguma coisa nesse sentido, né, Larissa? Então, a FUNARB e também o CNPq, PIBIC, eles às vezes oferecem algumas bolsas para projetos de extensões e normalmente a gente sempre se inscreve. Durante a pandemia a gente não tem se inscrito por uma questão mesmo da gente não ter onde colocar esses recursos, mas o projeto Temes, ele é um projeto, como eu posso dizer, ele é um projeto muito barato, porque a gente não precisa de muitos recursos. Normalmente, por exemplo, quando a gente tinha um evento, a gente guardava, né, esses recursos de bolsas e utilizava durante esses eventos, porque durante as aulas vão os membros, normalmente, se precisa passar um vídeo, como as turmas são pequenas, o membro leva o notebook dele para passar um vídeo. Por exemplo, na Escola Edmundo Lins tem uma televisão e um projetor. Então, se a gente separar com antecedência, eles deixam a gente levar para a sala de aula. Então, o projeto Temes, ele é um projeto muito acessível nesse sentido econômico também, porque ele não demanda recursos financeiros assim exorbitantes, acho que nem nenhum, porque é bem tranquilo nesse sentido. Os próprios membros, eu comentei dessa questão de levar comidas, como a gente ama todo o projeto, os membros mesmo, as duplas, custeiam, levam, e a gente faz junto ali uma partilha, alguma coisa nesse sentido, porque é bem simples mesmo a proposta. Eu acho que a questão é não esperar, pôr em prática e depois, né, coisas vão surgindo. Eu acho que a gente pode usar da estrutura da faculdade para poder fomentar o grupo, né, Neilson? Usar também da instituição para poder se fazer a certificação de todos, né, enquanto projeto de extensão. E nada impede também, Juliana, né? Júlia, da gente aproveitar isso enquanto currículo, porque hoje, né, a partir da lei que coloca 10% das atividades curriculares em extensão, um projeto como esse pode ser absorvido. Aí eu não sei como estágio, porque aí eu teria que ver como que está dentro da grade curricular do curso de Direito. Mas, como um projeto de extensão dentro dessa carga horária, desses 10%, a gente pode aproveitar sim. E aí eu acho que também atende, porque o objetivo fim, eu entendo a sua preocupação, porque de fato vai demandar tempo, mas talvez o que você vai ganhar lá na frente, que é dar a oportunidade que você não teve a pessoas que não conseguiram ter o que você está tendo hoje, seja mais vantajoso do que isso ainda. Uma boa noite a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar esse plenário, né, parabenizar ao Wagner, à Câmara, à Dinâmica, à OAB, né, a todos aqui pela iniciativa, a sua palestra, né, sobre o Temes, né, muito esclarecedora. Eu fico muito feliz quando o Wagner fala a respeito que ele está vereador e que ele vai passar, né, logicamente que esperamos que para a próxima também ele permaneça, seja reeleito, fazendo campanha para você já, né. Eu recordo que há uns 3 anos atrás, era ainda a antiga legislatura, cheguei a conversar com alguns vereadores da legislatura passada sobre justamente esse tema, a importância de se levar o direito para as escolas. Por quê? Se você presta um concurso público, por exemplo, tem a matéria de direito no concurso público. Contudo, o Estado não te fornece quanto nem no ensino fundamental,
nem no ensino médio, a matéria de direito, seja constitucional, penal, administrativo, civil. Então, de forma covarde, ele te cobra algo que ele não te fornece. Então, é muito importante dar esse pontapé, né, dar esse primeiro passo de colocar, pelo menos de forma transversal, mas precisamos, né, futuramente, e o futuro é agora, pensar de levar a nível federal para que só se transforme em uma matéria curricular obrigatória. Porque quando Wagner fala sobre a questão da ignorância, eu vou falar que a alienação da massa, ela é um projeto político muito bem instituído, porque é isso que esses tubarões, né, esses dinossauros da política, desejam, que a pessoa não tenha senso crítico, que a pessoa não tenha a capacidade de analisar, de avaliar, e o momento é este. Eu fico feliz, um plenário cheio de mulheres, as mulheres tomando conta, né, da política, do direito, né, de todas as áreas, uma mesa composta por mulheres, né, estamos perdendo espaço, hein, Wagner, mas de forma positiva. Né, de forma positiva. E fazendo uma pequena brincadeira, em Viçosa tem Temes, né? Aqui nós podemos implantar os chimeles, viu? Brincando de Mussum um cadinho aqui, lembrar do meu querido Mussum. A dúvida, né? A dúvida, ela gostou dos chimeles, ela. A dúvida que muitos têm aqui sobre a questão das dificuldades que o próprio, às vezes, o Poder Executivo pode implementar, ela é sanada aqui como Wagner, porque a administração passa. Na administração, na legislatura passada, eu trouxe para a Câmara aqui um projeto sobre a política de atendimento ao egresso do sistema prisional, como uma forma de fomentar o espaço para que eles possam se inserir no mercado de trabalho. Eu trabalhava no sistema prisional e muitos deles se queixavam que procuravam emprego e as portas estavam fechadas. Nenhum dos vereadores abraçaram a causa naquela época. Esse ano, nós tivemos aí, né, Suelen, Wagner, né, o grupo do G7, aprovaram esse ano passado, né? Aprovaram a lei, o município, o executivo vetou, mas eles foram aqui, aprovaram o veto, e hoje ela ainda foi além do que eu tinha proposto, porque, né, inseriu outras camadas sociais também negligenciadas, né? A mulher em situação de violência, a pessoa, né, LGBTQI a mais, agora é isso, né? Né? Então, assim, eles foram além. Então, a administração passa, e fazendo uma pequena, digamos assim, uma provocação, né? Nós estamos em ano de eleição. Muito obrigado, parabéns a todos, viu? Uma boa noite. Vou falar, né, porque fazer as honras aqui de um dos malta aqui hoje, né, já que o vereador não pôde se apresentar. Mentira, parei. Muito boa noite. Queria parabenizar a Larissa pelo projeto lá em Viçosa. Eu falo que quando falo em educação, direitos humanos, direitos das mulheres, sociedade num todo, meu coração pulsa, bate a 1000 por hora. Eu sou encantada pelo direito, estou assim, o povo já me conhece, sabe que eu sou fã mesmo, apaixonada pelo direito público. E fazendo merchan aqui do direito público, né, porque é meio difícil a galera gostar. Enfim, Júlia me recordou aqui da nossa ideia. Realmente, eu já tinha até conversado com a diretora do Montessori na época, para falar que eu queria muito falar, pelo menos para o 3º ano do ensino médio. E, enfim, a educação, vamos parafrasear o nosso Paulo Freire, né? A educação, ela não transforma o mundo sozinha, ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, partindo da gente, essa iniciativa
brilhante e, apesar de ser só eu do 8º período, contem comigo, viu, Wagner Gomes? Só. Muito obrigada. Gente, só lembrando que a efetivação pelo município precisa contar com a parceria a partir de 7º período, mas como ação de extensão da faculdade e um trabalho voluntário, todos podem participar, né? Não necessariamente somente os do 7º período. Eu, Wagner, aproveitando aqui que você falou que quer fazer direito, eu concluindo o curso de jornalismo, eu vou te cobrar, tá? Aí nós vamos começar junto. Bom, boa noite, né? Eu cumprimento o Wagner na pessoa do nobre vereador, fazendo honras da casa. Cumprimento a todos. Eu quero aqui reiterar as palavras da Teinha, quando ela disse assim que, né, ela quer ver uma transformação, quer ver essa mudança mesmo. Eu sou da área de educação, então eu trabalhei muitos anos, né, com educação, amava o que eu fazia. E, gente, tantas vezes eu fiz projetos para a escola e sempre tínhamos os objetivos. Os objetivos a gente sempre colocava: formar cidadãos conscientes, formar cidadãos pensantes, formar leitores. E, assim, sinceramente, né, eu como professora, pedagoga, eu buscava essa transformação, essa formação nos meninos, e nem sempre observava. Aconteceu, né? Encontrava depois os alunos na rua, muitos com sucesso, né? Muitos foram médicos, engenheiros, mas também muitos foram assassinados. Ora, às vezes, na porta do fórum, a escola que eu trabalhei era perto, passava, diretora, professora, uns me chamavam assim, depende, né, da situação que a gente se encontrou. O que você está fazendo aqui? Eu estou albergado, não te ouvi, né? Se eu tivesse te ouvido, você falava tanto. Então, assim, eu já me aposentei, né, na área da educação e vim para o direito. E, na pandemia, com aulas com o nosso Leilson, uma vez ele falou: olha, Aparecida, quem sabe você olha aí um projeto para levar direito para a escola, lembra disso, Leilson? E eu falei: não, que ideia legal. E agora, né, você falando do Temes, Larissa, parabéns, eu consigo ver uma luzinha. Será que eu tive que vir para o direito para ver essa transformação nos alunos, né, de ter consciência, de realmente de garantir seus direitos, de perceber, né, seus direitos e obrigações, e para transformar este mundo? Porque realmente, gente, a gente, né, percebe-se na convivência com os alunos que quantas vezes eles deixam passar estes direitos, né? Alunos de bairros carentes, famílias com necessidades, alunos especiais, e não sabem nada dos seus direitos. Acho que é um momento legal para a gente levar isso e ver realmente essa transformação acontecer. Parabéns, tomara que vá para frente. Como compromisso meu, eu vou... Wagner, Diga. e a pergunta, essa capacitação que você falou, de onde ela vem? Como que a gente vai ser capacitado para isso? Bem, como eu já havia dito durante os slides, a gente tem alguns sempre Temes, que são antigos membros, também professores do nosso departamento. A gente sempre conversa, a gente tem uma relação assim bem aberta dentro do departamento de Direito da UFV, e os professores são muito solícitos, assim, o Temes é bem querido dentro do departamento, então tem sempre gente disposta a ajudar. E durante a pandemia a gente teve bastante capacitações assim de antigos membros, pessoas que passaram pelo Temes, que hoje atuam na área da educação. Durante o nosso evento de apresentação, a gente até conversou um pouquinho com a Júlia Mata. Você conhece ela, Cássia? Então, hoje ela trabalha
se eu não me engano, no Espírito Santo, na área da educação, na secretaria, assim, então é uma coisa assim. E ela disse durante a apresentação que ela se voltou mais para essa área da educação dentro do projeto Temes. Então, a gente conta com essas figurinhas assim que foram formadas também dentro do projeto. E eu queria também agradecer quando parabenizam, porque hoje eu estou aqui como porta-voz do projeto, mas tenho certeza que está sendo gravado, eles vão assistir depois, e os membros. Eu acho que o parabéns é para todo mundo que participou do projeto já, que está hoje em dia, e que acredita mesmo. Acho que o nosso principal material é a força de vontade mesmo dos membros e dos alunos do curso de Direito. Independente da universidade, da faculdade, eu acho que esse é o nosso principal material. Pessoal, como compromisso meu, enquanto vereador, mas também enquanto membro da Faculdade Dinâmica, eu vou lançar um link de inscrição para aqueles que querem participar como voluntário do projeto de extensão que a gente vai criar no Direito na Escola. Cássio já se comprometeu a fazer parte, enquanto operadora do direito, mas também enquanto Câmara. Acredito que Silvia e Ana Paula também a gente pode contar. Ex-membro Temes, ex-membro não, porque sempre Temes. Ednei também é adepto à causa. A OAB, Teinha, aqueles que quiserem fazer parte desse movimento, por favor. Eltim já sei que já vai fazer parte, então ele não tem nem o direito de falar não. E Leilson, com certeza, enquanto coordenador do curso de Direito lá da faculdade e o nosso diretor acadêmico, tenho certeza, como ele sempre faz, não vai se esvair dessa missão e vai dar esforços junto comigo lá para a gente poder, quem sabe até, né, Leilson, pegar a espinha aí para a gente rodar com esses alunos, para poder, que a gente tenha um carro para poder fazer uma extensão na faculdade. E a gente espera que a gente consiga, de fato, emplacar esse projeto, porque eu acho que até alguma sugestão de nome, que é o Transforma Ponte Nova. Mas é só uma sugestão que me veio à cabeça agora, que a gente precisa amadurecer, e isso é o grupo quem vai decidir, não sou eu. Mas eu faço a inscrição, disponibilizo para vocês, todas as turmas do direito, e aí a gente começa o movimento. E, Larissa, eu quero te pedir ajuda, desde já, enquanto coordenadora lá do projeto hoje, para que a gente, nessa primeira conversa com todo o grupo, vocês venham também fazer parte desse diálogo com a gente, né, se for possível, claro. Senão, a gente arruma uma forma de vocês participarem disso, para a gente poder, a partir dessa reunião, não deixar que seja só mais uma coisa que ficou na ideia, na vontade de muitos, mas que não teve efetividade de fato. E aí fica o compromisso firmado aqui, viu, gente? Que eu vou fazer esse movimento na faculdade, e sonho a gente é para sonhar, mas também é para realizar, né? Então, eu espero que vocês consigam realizá-lo junto comigo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não é pergunta que eu tenho, mas eu estou sentindo necessidade de falar. Eu adoro a Faculdade Dinâmica, tá, gente? Meu coração, estudei lá, meu coração ficou lá e ela ficou aqui comigo, tá? Então, levem bem a sério essa faculdade, porque é muito carinho que eu tenho por essa faculdade, tá? Boa noite a todos. Queria perguntar ao senhor vereador a respeito como que os demais vereadores veem a implantação desse direito nas escolas, né? Até me desculpe por eu estar pegando a reunião um pouco já para metade para o fim, mas como tem uma frase que é até meio clichê, né? Que tem que ser a cada dia mais minimizada, que a informação é a luz. Né, que temos que procurar sim a informação, né, mas como os vereadores vê a implantação disso dentro das escolas? Porque, querendo ou não, vamos criar uma sociedade mais crítica, né, sabendo dos seus direitos, assim, e para poder discutir isso futuramente. Como é a visão, eu pergunto na visão dos vereadores. Bom, todos, quando da votação e discussão do projeto, o projeto passou por votação unânime. Então, acho que posso dizer por todos que todos são a favor
né? Hoje nós temos uma nova legislatura nessa casa, que entendo que é atuante e independente, e acredito que, né, vamos conseguir fazer, de fato, esse rompimento com essa política velha, que a gente não precisa mais dela, a gente precisa usar dela para fazer uma nova. E acho não, tenho certeza que é o que nós estamos fazendo. Estou aqui hoje representando todos, enquanto coordenador técnico da Escola do Legislativo, que uma das missões da escola e da vereança é formar a população através da educação. E levar o direito seria uma instrumentalização disso. Não, sim, justamente. Eu até falo isso porque de algumas das vezes, já extrapolando o horário de aula, já fui questionado o Leilson sobre essa informação, né, de levar, que antigamente tinha o horário cívico nas escolas, não sei se ainda tem, se é implantado. Tem? Mas que antigamente tinha pelo menos aquele momento de reverência, que cantava-se o hino nacional, cantava-se o hino à bandeira, as datas comemorativas. Talvez fosse uma recuperação dessa raiz, né, que já vinha sendo cultuado, vamos dizer assim, mas levando a informação ao pessoal. Eu acho que o projeto é bem válido, sim. Eu já até pensei sobre isso, não sabia desse projeto, e parabenizar o pessoal aí da Univiçosa, confere? Sim, da UFV aí, pela iniciativa, e creio eu que vai dar frutos. Mais alguém, gente? Seu nome qual que é? O Elbert. O Elbert. Só para poder esclarecer a questão da participação dos vereadores, ano passado, durante as videoconferências, né, que nós tivemos, que muito tempo, um período afastado aqui presencialmente na Câmara, a Escola do Legislativo fez diversos debates com as escolas de ensino fundamental da cidade, tanto pública quanto privadas, e também as federais. E tivemos a participação de quase todos os vereadores para mostrar, de fato, o que é papel do vereador, o que é o papel do prefeito, como que o exercício da cidadania contribuiria para, de fato, uma mudança social. Então, esse projeto é um dos passos da nossa caminhada aqui, dentro da Escola do Legislativo, qual eu sou coordenador, e o Ricardo também compõe na coordenação junto comigo esse trabalho. Ontem, estou fazendo aqui o mexendo da escola, tá, gente? Nós levamos os alunos para conhecer o Tribunal de Contas do Estado, para conhecer a Assembleia Legislativa, porque, de fato, a gente precisa emancipar. Como eu disse, estou de passagem, e quando eu não estiver mais aqui, eu quero ser bem representado. Então, esse é o nosso trabalho, é para isso que a Câmara ela é formada, e ela precisa continuar trabalhando dessa forma. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. O compromisso está firmado, a convocação está feita. Espero que a gente, de fato, possa colocar isso em prática. Larissa, muitíssimo obrigado. Tainha, muitíssimo obrigado. Meninas, prazer sempre estar com vocês. É a primeira vez que eu vejo o Cássia falar chorando. Ela sempre fala brava nesse microfone aqui, viu, gente? Ricardo, mais uma vez, agradecer e dizer que o meu coração pulsa com o direito da escola. E eu espero que ele bata aí por várias carteiras e mesas e mentes, né? Porque a gente precisa entrar na mente desse pessoal, não para levar aquilo que eu acredito, mas para poder construir junto um conhecimento diferente do que está posto. Obrigado, uma boa noite para todo mundo.